Seja bem-vindo a essa videoaula e nesse vídeo nós vamos dar continuidade à implementação do treinamento das redes neurais no Delphi utilizando o algoritmo Backpropagation. O conteúdo desse vídeo é a continuação da aula passada. Então, como eu comentei agora há pouco, nós temos as maneiras de trabalhar aqui com outputs. Então, eu vou colocar com o valor 1. O problema talvez dessa abordagem, como eu falei, ela é a abordagem mais simples, não precisa fazer tanta configuração depois. Porém, ele não vai receber como parâmetro o método para o treinamento, ele não vai receber como parâmetro esses dados aqui. Ele não usa essa matriz de real. Então, o que nós vamos fazer vai ser o seguinte. Eu vou aqui no formulário, aqui na seção privada, e vou fazer aqui um novo procedimento, treinar rede neural. Então, eu vou fazer um procedimento separado para ele não ficar confuso. Então, aqui nós vamos ter um exemplo com a rede, o treinamento para rede neural, e naquele outro método vai ficar no clique do botão vai ficar o treinamento para os outros dois, para o NavBias e para o KNN. Eu vou precisar declarar aqui três variáveis. Então, eu já estou copiando elas. Então, nós temos o seguinte. Ó, a primeira variável, que é o adados treinamento rede neural, que é do tipo o TL Training Data Array. Eu tenho os atributos previsores. Então, os atributos previsores eles não estão na rede neural, nessa abordagem, eles não estão em uma matriz de real como nós vimos antes. Então eles estão em um vetor mesmo, e daí eu tenho é composto por um registro, que é chamado aqui do Training Data Item. Então eu preciso fazer dessa maneira essas variáveis que eu vou precisar utilizar. Aqui ele vai, como você pode ver, ele está com erro, então ele não está achando essas variáveis. Eu vou precisar acessar aqui a seção onde eu faço o uses, e vou ter que colocar mais um uses aqui. Vou colar aqui, que seria o IL String Types. Então você precisa fazer esse uses, adicionar essa unit aqui, para ele não gerar aquele erro. Então, note que agora ele já está sem, que no final ele está sem aquelas mensagens de erro. Então agora a gente vai conseguir fazer o restante do código. E aí você já vai entender melhor essas variáveis aqui. Daqui a pouco já vai ficar mais fácil para entender. E a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser pegar aqui a variável a dados treinamento rede neural. E ele tem aqui, ó, TL training data array.create. Então, a primeira coisa eu vou fazer a criação dessa variável, instanciação dessa variável. Então é nessa variável que vão estar todos os dados. Então lá como no exemplo anterior, então eu tinha a matriz e o vetor. Aqui que os dois eram separados. Aqui todos os registros eles vão ficar aqui. Então basicamente eu vou jogar os valores para os previsores e jogar aqui um registro. E daí eu jogo todos eles dentro dessa variável. Então todos os dados vão ficar aqui dentro dessa variável de treinamento. O restante do processo ele vai ser bem parecido. Então eu vou criar aqui uma query, né, tfd query, e vai ser praticamente o mesmo processo. Então fazemos um try on find, aqui fazemos um free. O que eu vou ter que fazer? Passar a conexão, DTM conexão, CNN conexão, então para fazer a conexão. E agora eu vou seguir aquela mesma ideia, fazer uma query para o bom, uma query para o médio e uma query para o ruim. Aqui eu já copiei o comando, então select asterisco from pessoas classificação, where perfil igual a bom. O que eu preciso fazer
enquanto não for o final do arquivo, o final da query. Então, eu vou percorrer essa query, fazer um next, código bem parecido, não tem muita diferença. Agora, o que vai mudar vai ser trabalhar com essas variáveis, esses objetos novos, essas classes novas. E a primeira parte vai ser o seguinte, ó, vou pegar aqui, ó, a previsores, vou criar aqui um create, passar o set, que é o tamanho do array que eu estou construindo, do vetor que eu estou construindo, ou seja, são 7 atributos previsores. Isso aqui é um create size. Eu vou precisar setar os valores que estão vindo dessa query. Então, eu vou colar o código. Então, eu vou colar o código, não precisar ter que digitar tudo ele, sendo que a ideia dele é bem parecida com o que a gente tinha antes. A única diferença é que, como eu falei, aqui nós temos um vetor, uma posição 0, e não tem aquela ideia de linha e coluna que nós fizemos antes. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? O atributo 0 é o gênero, então chamo aquela nossa funçãozinha para fazer a conversão, e assim por diante. Então, estou passando do 0 até o 6. O próximo passo é criar efetivamente um registro. Então, eu usei essa variável aprevisores, usei ela aqui para jogar como o próprio nome diz aqui, os atributos que vão fazer a previsão. Agora eu vou jogar aqui nesse registro, criar um registro que eu vou criar a classe também. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. O registro é TIL training data item .create data. E aqui o que ele vai receber como parâmetro? Ó, veja que o aFeatures é características, então são os meus atributos. E ele aqui eu vou passar qual que é a resposta dele. Então nesse caso, nós vamos passar aqui ó, um aprevisores, que esse aprevisores é esses dados aqui dessa primeira pessoa que eu passei. E aqui eu vou colocar qual que é a classe. Aqui eu não vou precisar usar o getPerfil, o método getPerfil, né? Porque aqui nós já sabemos que tá puxando bom. Então, só fazer direto o valor da classe. Então, se você lembra, a classe bom tinha o valor 0, a classe médio tinha o valor 0,5 e a classe ruim tinha o valor 1. Nós vamos precisar fazer um ajuste, uma alteração nesse valor, por causa de uma particularidade do Intelligence Lab. Inclusive, quando estava preparando toda essa parte aqui para essa aula, o próprio Boyan, que é o dono aqui da biblioteca, ele indicou que quando você vai trabalhar com rede neural, o ideal é que você trabalhe com as classes, correto para trabalhar com as classes, é você ter valores inteiros, como 1, 2, 3, 4, 5, se tiver 5 classes. Então, no nosso caso, nós vamos trabalhar com as classes 1, 2 e 3. Então, como é que vai funcionar? Se o registro é bom, quer dizer que ele vai pertencer à classe 1. Se o registro for médio, ele vai ser da classe 2, e se ele for ruim, ele vai ser da classe 3. Isso porque a rede neural ela vai gerar uma função de aproximação. Então, ele não vai, dessa maneira que nós estamos fazendo, que é a maneira mais fácil, ele não vai ter retornar 0, 1 e 2, ele vai retornar um número real e nós vamos ter que fazer um round para aproximar esse valor. Depois, quando nós for testar, você vai entender melhor. Então, essa ideia aqui é isso que nós vamos precisar fazer. Cria um registro, passa o previsores, que são o valor dos atributos, e aqui eu vou passar o valor da classe. Então, aqui é a classe 1. Por fim, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, ó, a dados treinamento rede neural, chamo aqui ADD e vou passar um registro. Dessa maneira que nós fazemos aqui
a criação aqui da base de dados para uma rede neural utilizando esse método de usar um elemento só como output. Seria o mais simples de fazer. Então inclusive até fica mais fácil, né, de entender, ao invés de fazer uma matriz de real e assim por diante. Então agora o que eu vou precisar fazer é copiar tudo isso aqui e fazer mais fazer para a classe médio, só fechar query. Aqui vai ser o médio. Aqui não vai mudar nada nessa parte. Só que aqui o registro ele vai ser da classe 2. Então, o médio vai ser a classe 2. E por último, eu vou fazer aqui para a classe ruim, vou fazer um close. Aqui a classe vai ser o ruim. E a única coisa que eu vou trocar aqui vai ser o 3, que aqui é o valor da classe. Então aqui nós fechamos aqui a construção dessa base de dados. Aqui foi construída a base de dados, parecido com o que nós fizemos antes com os outros algoritmos, só que aqui já aproveitamos para ver umas outras classes em outro formato de dados aqui que o Intelligence Lab ele suporta. Só vou compilar aqui para ver se está tudo ok. Então deu tudo certo aqui. E agora o que nós vamos fazer vai ser o seguinte, ó, eu vou chamar aqui, ó, meu componente rede neural, e nós usamos lá aquele método train para fazer o treinamento, só que veja o seguinte, ó, eu não tenho um train aqui, não tenho esse método para fazer o treinamento da rede neural. Então, como que funciona aqui? Voltando para a interface, a rede neural, então, ele é só essa estrutura. Estruturas camadas ocultas, entradas, as saídas e todas essas configurações. O que eu vou precisar fazer agora é pegar esse componente aqui, ó, que é o treinamento da rede neural, então seria o algoritmo backpropagation que nós vimos antes. Então estou utilizando aqui esse algoritmo aqui. Vou mudar ele para o nome de backpropagation, e veja que ele tem um combo box aqui que você aponta ele para a rede neural. Então, como é que funciona? Esse backpropagation é a forma que você vai usar para treinar a rede, que nós vimos lá na aula teórica, aquela ideia lá dos ajustes de pesos, que ele faz a retropropagação dos pesos. Então, isso que ele está fazendo. Que ele vai, então, quer dizer que essa rede neural está associada a esse componente de retropropagação. Então, quer dizer que o treinamento vai ser com base nesse cara aqui. Então, o que eu vou fazer é treinar o backpropagation. Uma ideia, vou colocar aqui, ó, backpropagation. Chamo aqui o método train e vou passar o a dados treinamento. Então é assim que é feito o treinamento da rede neural, usando o algoritmo backpropagation. Não precisa configurar muita coisa nele, na verdade nós não configuramos nada nesse algoritmo. Então a ideia é somente isso. Até ver que ele tem algumas propriedades aqui de pesos, que seria aqueles ajustes de pesos que nós vimos na aula teórica. Então, o treinamento da rede neural, os componentes, eu não treino diretamente a rede, eu treino esse backpropagation que está ligado à rede. Então, como ele está ligado à rede, então ele vai fazer todos os processos com esse algoritmo. O próximo passo então, vai ser clicar aqui no nosso botão treinar. E nós vamos abaixar aqui o código. O que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar o nosso método treina rede neural.
deixar para centralizar no botão todo o código de treinamento. Então agora eu vou clicar aqui para rodar. Vamos fazer um teste aqui só para ver se ele vai gerar algum erro ou se vai estar tudo ok. Clicando aqui no treinar. Então ele não vai aparecer, se ele não aparecer nenhuma mensagem aqui, como a gente não pediu para fazer nenhum print, então quer dizer que está tudo ok o treinamento aqui da rede neural. E uma propriedade aqui do backpropagation que nós podemos utilizar seria esse aqui, o max iteration, seria o número máximo de iterações ou repetições que ele vai fazer. Então, como nós vimos lá na aula teórica, ele vai fazer os ajustes dos pesos. Então, como é que funciona? Você vai colocar qual é o número máximo de vezes que ele vai tentar ajustar os pesos. Isso aqui também é chamado de, em outras ferramentas, é chamado de training time. Seria qual que é o tempo de treinamento. Por padrão ele vem aqui com 20, então quer dizer que ele vai tentar fazer 20 ajustes de pesos. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, talvez 1000. Então quer dizer isso que ele vai fazer 1000 vezes, tentar fazer 1000 vezes aquele ajuste de pesos que nós vimos. Então, enquanto ele não acha o peso ideal, ele vai fazendo até chegar em 1000. Quando ele chega em 1000, ele para. Então, o ideal é você testar, quando você vai ver o resultado dos algoritmos, é testar com vários desses valores para você tentar achar um padrão um padrão de valor que ele consiga se adaptar bem. Então, lá na parte de análise do algoritmo, vou mostrar um pouquinho mais sobre esse número máximo de interações. Quanto maior esse valor aqui, mais ele vai demorar. Se você colocar um valor muito alto aqui, dependendo da tua base de dados, ele pode demorar até algumas horas aí, ou dias até para ele fazer o treinamento e tentar encontrar os pesos. E com isso nós fechamos essa videoaula em que nós vimos como fazer o treinamento da rede neural, um pouquinho diferente dos outros dados, dos algoritmos que nós vimos antes. E na próxima aula nós vamos aprender a fazer as previsões. Quando eu clicar no botão prever, ele pegar aqueles dados, submeter à rede neural e ele me dá a resposta. Obrigado e até o próximo vídeo.